escreveu aos Romanos. Capítulo de número 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Estaremos lendo o versículo de número... Vamos ler o primeiro e o segundo versículo. Que assim nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glórias ao Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós já há alguns dias que nós estamos aqui meditando à luz das Sagradas Escrituras a respeito do novo homem. Paulo, escrevendo a sua epístola à igreja de Éfeso, no capítulo de número 4 e no versículo de número 22, o apóstolo Paulo ali diz que nós devemos despojar do velho homem. E no versículo de número 24, ele fala que devemos nos revestir do novo homem. E nós já temos algumas semanas, nós estamos meditando a respeito deste novo homem. Nós vimos que este novo homem, ele tem que ter um novo coração. E o Senhor tira aquele coração de pedra e coloca o coração de carne. Semana próxima passada nós vimos que este novo homem, ele precisa ter um novo nome. Porque o nome, ele mostra a nossa personalidade, o nosso caráter. Mas hoje nós vamos ver, à luz das Sagradas Escrituras, que esse novo homem, ele também precisa ter um novo entendimento, um novo pensamento. Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E este novo homem, que precisa ter um novo coração, um novo nome, ele precisa ter também um novo entendimento, precisa ter um novo pensamento. Nós lemos aqui Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 12, aos Romanos no capítulo 12, e nós queremos enfatizar o versículo de número 2, quando o apóstolo São Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação, pela mudança, por ser um novo entendimento, um novo pensamento. E o porquê da necessidade desse novo entendimento? É a renovação do nosso entendimento, do nosso pensamento. Porque, meus amados, aquilo que nós pensamos vai definir as nossas atitudes. Aquilo que nós pensamos define as nossas ações. Porque todas as vezes que se age sem pensar, a coisa não dá certo. Então,
As nossas atitudes são definidas pelos nossos pensamentos. E as nossas atitudes demonstram o nosso caráter. Portanto, o nosso pensamento, ele demonstra o nosso caráter através das nossas atitudes. É por isso que a palavra do Senhor Deus, e Paulo aqui registrou na sua epístola, dizendo: olha, precisa ter uma renovação, precisa ter uma mudança do nosso pensamento ou do nosso entendimento. Mas o porquê? Porque o velho homem, meus amados, ele tem um pensamento muito ruim. O pensamento do velho homem, ele não é aprovado pelo Senhor nosso Deus. É por isso que ele precisa ter uma renovação do entendimento, renovação do pensamento. Quando abrimos as Sagradas Escrituras, no livro de Provérbios, no capítulo de número 6, e ali no versículo de número 18, a palavra do Senhor Deus assim nos diz: coração, Provérbios 6 e 18, coração que maquina pensamentos viciosos. Tem uma outra tradução que diz: coração que maquina pensamentos perversos. Pensamentos viciosos, pensamentos perversos. Coração que trabalha, coração que produz. E quando eu estava estudando esse texto, eu me recordei de uma frase que é bem conhecida de todos nós e que o nosso pastor presidente, ele gosta sempre de repetir. Ele fala que mente vazia é oficina do inimigo de nossas almas. Mente vazia é oficina do inimigo de nossas almas. E é exatamente isso que o escritor está dizendo aqui. Um coração que maquina pensamentos maus, pensamentos perversos, pensamentos que não agradam ao Senhor nosso Deus. É por isso que precisa de uma renovação do pensamento, renovação do entendimento, porque aquele que maquina, aquele que trabalha, aquele que produz pensamentos perversos, as suas atitudes são más, as suas atitudes são perversas e demonstram que o seu caráter, a sua personalidade é mau, o seu caráter é má, então precisa de uma mudança. Livro do profeta Isaías, do capítulo de número 55, e o versículo de número 7, que também é um versículo bastante conhecido, mas aqui nos fala novamente de como é o pensamento, o entendimento da velha criatura, do homem velho. Isaías 55 e 7, a palavra do seu Deus diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. O homem maligno os seus pensamentos. Precisa deixar, precisa mudar. E Isaías complementa dizendo: e converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia! Homem de pensamento maligno, homem de pensamento mau. E o profeta messiânico diz: olha, precisa deixar este pensamento mau, precisa deixar esse pensamento maligno e precisa se converter ao Senhor, precisa mudar de direção, precisa mudar de atitude, precisa mudar de ação para ir em direção ao Senhor nosso Deus. E se não houver mudança,
não consegue chegar à presença do Senhor nosso Deus. É por isso que Paulo diz: olha, precisa de uma mudança, precisa ser renovado, Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. Mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo de número 59 e o versículo de número 7, aqui fala novamente a característica deste velho homem. A Bíblia diz: os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Preste atenção: os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Pensamentos de iniquidade. Pensamento de pecado. Pensamento que não agrada ao Senhor nosso Deus. Pensamento pecaminoso. E eu fiquei meditando, meus amados, o que é que alimenta a mente humana? O que é que alimenta o pensamento do homem? São os órgãos do sentido. É a visão, é a audição, é isso que alimenta. É o tato, é o olfato, é o paladar, que alimenta o pensamento do homem. E se nós nos debruçássemos aqui em cada um dos órgãos dos sentidos, nós vamos ver que quando não usados corretamente, quando não direcionados pelo Senhor nosso Deus, alimentam pensamentos perversos, pensamentos negativos, pensamentos malignos, pensamentos pecaminosos para a mente humana. E eu fiquei meditando em meu coração, meus amados. Hoje, atualmente, a nossa mente, ela é, dizer aqui uma palavra bem popular, ela é bombardeada, se nós nos descuidarmos, 24 horas por dia de pensamentos maus. O inimigo, ele está 24 horas por dia tentando encher a nossa mente de pensamentos maus, pensamentos malignos, pensamentos pecaminosos. É por isso que a palavra do Senhor Deus nos diz: olha, precisa de uma renovação, precisa de uma transformação. Meus amados irmãos, nós precisamos ter cuidado com os nossos olhos, ter cuidado com os nossos ouvidos, ter cuidado com a nossa boca, ter cuidado com a nossa mão, porque se nós nos descuidarmos, leva a alimentar a nossa mente com pensamentos ruins. E nós sempre dissemos aqui, meus amados, e vale a pena nós enfatizarmos, porque a mídia está aí, e se nós nos descuidarmos, a mídia é usada pelo inimigo de nossas almas para poder deturpar a nossa mente, para poder levar-nos a pensar os pensamentos malignos, pensamentos pecaminosos. A televisão, a internet, os meios de comunicação e hoje até o miserável do celular, se descuidar, leva o homem, a mulher, para os pensamentos pecaminosos. O inimigo está usando de todos os meios. E hoje, meus amados, olha, esse aparelhinho aqui parece que faz parte do corpo de algumas pessoas. Tem pessoas que quando acordam já está com isso na mão e não vai dormir se isso aqui não estiver do seu lado. Cuidado, isso aqui é muito bom quando muito bem usado. É muito bom quando souber utilizar de uma forma correta. E eu vou dizer novamente, esse tal do WhatsApp é uma ferramenta boa. O WhatsApp é uma ferramenta boa quando está colocado numa boa mão, quando está colocado numa pessoa que tem um pensamento sadio. Mas se está colocado numa mão
no amor ruim, alguém que tem um pensamento ruim, dali só sai coisa que não agrada ao Senhor nosso Deus. É por isso, meus amados, que esta noite o Espírito Santo de Deus fala ao meu e ao teu coração. Se faz necessário uma renovação do pensamento, é preciso uma transformação do nosso entendimento. Os pensamentos ruins, os pensamentos malignos, os pensamentos pecaminosos têm que sair da tua mente e ali habitar a palavra do Senhor nosso Deus. O próprio Senhor Jesus, no livro de Mateus, no capítulo de número 15, o Senhor Jesus, ali, ele fala do coração do homem, capítulo de número 15, e o versículo de número 19, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Jesus disse assim: porque do coração procede os maus pensamentos. Os maus pensamentos. O próprio Jesus disse que existem os maus pensamentos. No livro do Gênesis, no capítulo de número 6, quando o Senhor Deus, ele começa a observar a sua criação. Quando o Senhor Deus começa a observar o homem a quem ele criou. No capítulo de número 6 e no versículo de número 5, a palavra do Senhor Deus diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. O Senhor viu que a maldade se multiplicara sobre a terra. E por que foi que essa maldade se multiplicou? A continuidade do versículo diz assim: e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O Senhor Deus viu que a maldade se multiplicou. Mas por que a maldade se multiplicou? Porque o pensamento, ou a imaginação do pensamento era mal, mas era mal continuamente. O pensamento do homem era mal continuamente, e não foi criado assim pelo Senhor nosso Deus, não. A Bíblia diz que Deus fez o homem bom. Deus criou o homem bom, mas o próprio homem, a Bíblia diz em Eclesiastes, ele buscou muitas inversões. O homem buscou ali muitas mudanças. O homem buscou ser atraído por aquilo que não agrada ao Senhor nosso Deus, e isso tem afetado a mente do homem, o afastando do Senhor nosso Deus, a ponto do Senhor Deus dizer: eu vou destruir o homem da face da terra. Eu vou destruir o homem porque as imaginações dos seus pensamentos são maus. E o que me chama a atenção, Moisés, que escreveu isso, diz que era amar continuamente. Era amar continuamente. Era amar ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã, mês passado, era amar continuamente. Então o Senhor Deus disse: não basta, eu vou destruir o homem da face da terra. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor Deus, olhando dos céus para a terra, ele viu um homem que era temente ao Senhor nosso Deus, um homem que no seu coração, no seu pensamento, este homem ele era justo, ele era reto nas suas intenções, no seu coração, nas suas atitudes. E o Senhor Deus disse: ali tem um homem que o seu coração é bom, a sua mente é boa, ali está um varão chamado Noé, e com esse homem eu vou fazer uma aliança. Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque o velho homem, ele tem uma tendência para o pecado. O salmista diz: olha, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. É por isso que o homem ou os seus pensamentos são pensamentos pecaminosos, são pensamentos maus. E eu estava meditando, meus amados, que
essa forma de pensar está se adentrando nos nossos tempos. Essa forma de pensar está se adentrando nos nossos tempos. É por isso que o apóstolo São Paulo, ele escreveu na sua carta aos Romanos e disse: olha, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Tem alguns, meus amados, que já estão tomando a forma do mundo, já estão tomando a forma de pensar lá do mundo. Tem alguns que estão achando: isso não faz mal, isso era do tempo antigo, isso era do tempo lá dos nossos avós, e agora nós precisamos ser mais modernos. Precisamos ser mais modernos, mas não podemos ser mundanos. E tem alguns, meus amados, que estão se amoldando, estão tomando a forma do pensamento do mundo. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 5, e o versículo de número 20. E eu quero deixar esse versículo para que os nossos companheiros, em especial os nossos irmãos dirigentes de congregação, meus amados irmãos, não vamos nos conformar com este mundo, não vamos tomar a forma do mundo, não vamos aceitar que o mundo queira vir adentrar dentro dos nossos tempos. Não, a ordem da palavra do Senhor Deus é: não vos conformeis com este mundo. Não vamos aceitar o erro, não vamos aceitar o pecado, não vamos ser conivente com o erro, nem com o pecado de ninguém. Não importa se é grande dízimo, não importa se a família é grande, não importa se é cooperador, não interessa se errou, não podemos ali ser conivente com o erro e com o pecado de ninguém. Porque existe alguns, meus amados, que estão: não, mas não é tão grave assim, irmão. Pecado é pecado, pecado separa o homem de Deus, e pecado leva o pecador para o inferno. Isaías capítulo de número 5 e o versículo de número 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que da escuridade, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Existe alguns, meus amados? Não, mas isso já não faz mal, isso não tem problema, é porque são jovens, é porque o inimigo tentou, mas você foi quem cedeu. O inimigo tentou, mas foi você quem cedeu. E tem alguns, meus amados, que estão tentando encobrir, acobertar os erros de algumas pessoas. Estão tentando ser conivente com o pecado de outras pessoas. Lembre-se de Eli. Ele até criticou os seus filhos, mas ele foi conivente com o erro dos seus filhos. Ele disse: por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão fazendo a coisa certa. Mas ele nunca tomou nenhuma atitude, e porque ele não tomou atitude, ele foi conivente, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Não sejamos coniventes com o erro, não sejamos coniventes com o pecado. Pecado é pecado e separa o homem do Senhor nosso Deus. Ai do que do mal chamam bem, ai do que do mal chamam bem. Estão querendo trazer para dentro dos nossos tempos, mas nós não vamos aceitar. Nós vamos pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Aqui está o manual, aqui está a orientação para a nossa vida espiritual. Pastor, nós precisamos nos modernizar, mas não podemos nos mundanizar. O mundo, o pecado tem que ficar para fora do nosso tempo, para fora da nossa vida, para fora do nosso ministério. Não pode, na
Não podemos aceitar, meu irmão. O nosso desejo, eu tenho dito aqui sempre, nós não queremos encher a igreja, nós queremos encher o céu. Queremos encher o céu. Quer ver a igreja cheia? Ande aqui para o São Bernardo, vai lá para o centro de São Bernardo, tem muita igreja cheia aí. É fácil encher a igreja, é só fechar a Bíblia e dizer pode tudo e nada é proibido. A igreja enche, mas quando Jesus vier, a igreja vai continuar cheia. Mas aqui nós queremos aqueles que são zelosos pela palavra do Senhor nosso Deus, transformado, tem um pensamento renovado, estão guardando o som da trombeta. Enquanto a trombeta soar, seremos arrebatados para morar eternamente com o Senhor na sua glória. Aleluia. Ai do que nos maus chamam bem, da escuridade fazem luz. Não, pastor, não é bem assim. É assim, meus amados. O que era pecado no passado continua sendo pecado no presente e vai ser pecado até a eternidade, porque a minha Bíblia diz que o meu Deus, ele não muda. Ele não muda. Se o Senhor quer mudar, o Senhor mude, mas a palavra de Deus, ela não muda, ela continua sendo a mesma. Aleluia. Glória a Deus. Eu disse aqui um dia desse, meus amados, já tem a Assembleia de Deus, infelizmente coloca o nosso nome lá. É a Assembleia de Deus do não sei o quanto, a Assembleia de Deus de não sei o que lá. E lá pode tudo. E tem alguns que falam, pastor, mas lá pode. Se está te incomodando aqui, vai para lá. Se a porta do céu é mais larga, vai para lá. Aqui nós seguimos a palavra do Senhor nosso Deus. Mas lá pode, lá eu vi, lá acontece. Se está bom lá, vai para lá. Nós aqui só seguimos a palavra do Senhor nosso Deus. Tem alguns que estão fazendo da escuridade luz. Isaías escreveu aqui dizendo, olha, estão fazendo do amargo doce. Estão fazendo do amargo doce. Eu vou dizer que o Espírito Santo está mandando dizer, né, pastor? Alguns aí, não, aceitam casar e descasar de qualquer maneira. Não, pode casar e descasar na minha igreja, não tem problema nenhum, não. Depois você vai ver a vida desse cidadão, é porque ele está querendo trocar de mulher também. Está querendo trocar de mulher também. Aí ele está dando um jeitinho para poder lá na frente ele fazer a mesma coisa. Meu querido irmão, o casamento ele é eterno. Não separe o homem aquilo que Deus ajudou. Estão querendo fazer do amargo doce. Estão querendo fazer do amargo doce. E do doce, o doce mais que o mel, que é a palavra do seu Deus, estão querendo fazer amargo. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Porque, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. 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 E penetra, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Presta atenção, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus define e decide o pensamento e a intenção do coração. Aleluia. O salmista, no Salmo de número 100,
e 39. No versículo de número 23. Salmo de número 139. E o versículo de número 23, o salmista diz assim: sonda-me, ó Senhor, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Aleluia! E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda o meu coração, sonda o meu pensamento, Senhor. Vê se há algum caminho mau, vê se tem algo, Senhor, que não está agradando a Ti. Tira agora, limpa, transforma, Senhor, renova, traz um novo pensamento, um pensamento que agrade a Ti, porque Ele sonda, Ele sonda, Ele sonda, Ele conhece. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Eu preciso encerrar. Mas o apóstolo São Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não tome a forma do mundo. Não aceite as propostas do inimigo. Não aceite essa tal de mundanidade, porque isso não é modernidade. É cilada do inimigo, é laço de Satanás. Mas Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo escrevendo a sua epístola aos Filipenses, capítulo de número 4, e com esse versículo nós estaremos encerrando. Versículo de número 8. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, e o versículo de número 8. Paulo assim escreveu: quanto ao mais, irmãos, preste atenção, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Meu irmão, não deixe a tua mente vazia, não. Tem muita coisa boa para pensar. Pensa no que é verdadeiro, pensa no que é honesto, pensa no que é justo, pensa no que é puro, pensa no que é amável, pensa no que é de boa fama. Olha, existe aqui a palavra do seu Deus, a sua mente não fica vazia. Para poder encher a tua mente de coisa boa, encha da palavra do Senhor nosso Deus. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E depois que tem a renovação do entendimento, depois que tem a mudança do velho homem para o novo homem, depois que ele se despoja do velho homem e se reveste do novo homem, depois que ele deixa de ser a velha criatura para ser o novo homem, a palavra do seu Deus diz: olha, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, precisa a transformação do vosso entendimento. Que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar os nossos diáconos para vir até a frente. Quero convidar o nosso irmão Alceu Pires para estar adorando a Deus com aqueles hinos maravilhosos.